Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. E alegria mais uma vez, ter a honra, o privilégio de poder adorar e exaltar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo em uma noite especial. Por que é uma noite especial? Porque estamos vivos, né? E a Bíblia diz que os vivos, somente os vivos, esses adorarão ao Senhor, né, irmãos? Então é uma noite especial. Não podemos adorar na noite de ontem e não podemos adorar na noite de amanhã. A única noite que podemos adorar ao Senhor e ser grato a Ele é por hoje. Quantos são gratos essa noite por estar aqui na casa do Senhor? Eu quero também agradecer a Deus, a minha gratidão aos pastores e às pastoras desta casa, a pastora Marilza, a pastora Márcia, a pastora Alain, pastor Paulo, todos os pastores. Deus abençoe vocês, obrigado. Sempre é uma honra e uma grande responsabilidade ministrar aqui nesse altar. Deus abençoe vocês. Queridos, abra as vossas Bíblias. Livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia. Vamos ler no capítulo de número 1. Livro do Êxodo, capítulo de número 1. Glória a Deus. Trago para esta igreja uma saudação da minha esposa. Está lá cuidando da minha filha, está se recuperando ainda de um resfriado, mas já está bem melhor. E pedir para transmitir para toda a igreja a paz do Senhor. Um abraço a todos os irmãos, amém? Mas comigo está aí os meus obreiros, né? O presbítero e o diácono veio hoje, amém, queridos? Êxodo capítulo 1, quantos encontraram, diga glória a Deus. Põe seus olhos no verso de número 22. Diz assim: E Faraó ordenou a todo o seu povo. Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: Todo filho que é nascido deveis lançar ao rio, e toda filha preservarei com vida. E foi um homem da casa de Levi, e tomou por mulher uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, o escondeu por 3 meses. Podemos assentar, queridos. Irmãos, a Bíblia, ela é um mistério de Deus. Por mais que a gente venha ter uma vida dedicada a meditar, extrair da Bíblia ensinos para a nossa vida, ela sempre tem algo que nos surpreende. Essa palavra é viva e eficaz. Ela é conhecedora da nossa alma e dos nossos profundos sentimentos. Esse livro não é um livro comum, mas ele traz revelações que podem modificar não somente um ser humano, mas uma nação inteira. E por muitas das vezes eu tenho lido esse livro e cada vez que me debruço eu me surpreendo com os detalhes de Deus, com o cuidado de Deus.
com o amor de Deus por nossa vida. A Bíblia vai dizer que Deus fez uma promessa a Abraão. E eu já falei aqui algumas vezes e repito que Deus, quando promete, Ele não dá uma possibilidade. Ele dá uma garantia. Porque possibilidade dá eu quando prometo alguma coisa. Um exemplo, eu prometi ao pastor Alain que estaria aqui hoje. E aprove a Deus de dar tudo certo de eu estar, mas poderia acontecer um imprevisto e eu não estar aqui. E eu não teria como prever o imprevisto, porque já está dito, é um imprevisto. Mas o nosso Deus é o único que prevê os imprevistos. Para esse imprevisto da tua vida, Deus já previu muitos anos atrás. E aí você pensa que Ele não tem a solução e daqui a pouco tudo se abre, Ele mostra que Ele sempre esteve no controle de tudo. E Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo a Abraão que de Abraão Deus levantaria uma grande nação. E Ele vai dar exemplo dessa nação, Ele vai dizer, olha, essa nação será como a areia da praia e como as estrelas do céu. O tempo passa, Abraão vive e envelhece, e ele não consegue ver literalmente essa nação, mas ele consegue ver espiritualmente. Pela fé ele enxerga essa nação, pela fé ele vivencia a forma concreta daquilo que Deus tinha prometido. Depois de Abraão vem seu filho Isaque, depois de Isaque vem Jacó. Muitos anos se passam depois que essa promessa foi prometida a Abraão. E quem ouvia falar desta promessa e olha agora para o povo de Abraão, para a nação a qual Deus prometera dele, e enxerga 70 almas que estão passando por um problema de fome, dificuldade e privação, e por milagrosamente Deus prover o José que está no Egito para trazê-los, e essa nação entra dentro da nação do Egito, do povo do Egito, com apenas 70 almas de pessoa. 70 pessoas que alguém poderia até dizer assim, mas espera lá, 70 pessoas não é como a areia da praia. 70 pessoas não é como as estrelas do céu. É que Deus não começa nenhum projeto com coisa grande. Deus começa tudo do pequeno. A exemplo disso é a nossa maior referência. Jesus não nasceu grande. A Bíblia diz que Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e como servo, Ele foi fiel até a morte. E aí você vai ler na Bíblia que o menino crescia. Jesus passou pela fase do crescimento, porque essas fases do crescimento, ela é essencial para ter um crescimento sadio. A Bíblia vai dizer agora que esse povo hebreu entra dentro do Egito, simplesmente 70 pessoas. Porém a Bíblia diz que quando eles entram lá, eles estão naquilo que a irmã acabou de dizer aqui, eles estão mesmo em uma terra estranha, em uma cultura estranha, tudo estranho para eles, mas ali era o centro da vontade de Deus para a vida dos hebreus para aquele tempo. Ainda que não fosse o lugar adequado, não fosse o lugar que eles queriam estar, não fosse o lugar mais perfeito, mas era o lugar da vontade de Deus. E quando o lugar é o lugar da vontade de Deus, ainda que o lugar não seja aquilo que eu quero, que eu planejo, que eu desejei, mas se é da vontade de Deus, Ele se submete, Ele é aquele que nos sustenta, é aquele que nos ampara, porque Ele está provendo para que o seu propósito se realize em nossa vida. Então ali não era o lugar, mas podemos dizer assim, que fosse adequado para os hebreus.
Mas o interessante é que o lugar não sendo adequado para os hebreus, porque cultura estranha, Deus estranho, tudo estranho para eles, totalmente diferente daquilo que eles foram criados, daquilo que eles vivenciavam em sua vida, eles se deparam com um sistema totalmente contrário deles. Mas a Bíblia diz que eles entram ali com 70 pessoas, e vai passando o tempo, agora eles estão como uma nação que ninguém consegue mais contar. O interessante é que a Bíblia vai dizer que eles se tornaram maiores e mais fortes do que os egípcios. Tinha mais hebreu do que egípcio dentro do Egito. Vou dizer de novo, Deus planta eles dentro do Egito e rapidamente a terra do Egito tem mais hebreu do que egípcio. E eu quero profetizar, Deus plantou a sua igreja na terra e rapidamente vai ter mais cristão na terra do que não cristão. E você faz parte disso aqui. Você faz parte desse propósito. E aí Deus coloca o povo dentro do Egito, e ali, trabalhando humildemente, trabalhando com muita humildade, fazendo aquilo a qual eles tinham a orientação para fazer, eles foram crescendo, e o tempo passou. Depois que o tempo passa, morre José, morre toda aquela geração, morre o rei do Egito que conheceu toda aquela história, todo aquele processo. Agora se levanta outro rei que não sabe de nada da história, não conhece José, não conhece a história de Deus, e ele agora olha para um povo hebreu e diz assim: espera lá, essa terra é de egípcio, porque tem mais hebreu do que egípcio. Isso assusta o faraó, porque ele vai olhar agora e vai perceber que facilmente, se os hebreus quisessem, eles tomavam a terra, porque eles eram o maior número e eram o maior em força. E aí o faraó fica com medo que os hebreus tomem a sua terra. Porém, ele tem esse medo porque a Bíblia diz que ele não conheceu José, e nem a história de José, e nem o processo que levou até o povo chegar ali. Porque se ele tivesse entendido quem era José, quem era o Deus de José, ele saberia que por maior que o povo tinha se tornado, que por mais forte que o povo tinha se tornado, o povo nunca teve a sua cabeça naquela terra. O povo sempre estava ali crescendo, se fortalecendo, mas a cabeça do povo sempre estava numa terra que Deus tinha prometido para eles. Porque na realidade nós como igreja crescemos na terra, se espalhamos na terra, nos fortalecemos na terra, mas não estamos nem aí para a terra, porque estamos com a cabeça em uma terra em que ela não foi nos prometida, e daqui a pouco estamos indo para lá. Daqui a pouco estamos indo para lá. Então os hebreus andavam ali no Egito com os pés na terra do Egito, mas com a cabeça na terra prometida. A igreja, ela anda na terra, irmão, com os pés na terra, trabalha na terra, come na terra, veste na terra, mas a sua cabeça está sempre no céu. É por isso que quando você está ligado com o céu, você não vê a hora de entrar num ambiente como esse, você não vê a hora de chegar a hora do culto. Por quê? Porque aqui é o único lugar que a gente tem a pequena noção que não estamos na terra, mas estamos no lugar onde Ele prometeu para que a gente estivéssemos. Aí a Bíblia vai dizer que agora o faraó, por não conhecer nada dessa história, ele vai dizer assim: vamos usar de engano, vamos usar de astúcia, vamos enganar o povo. Por que que o faraó ele vai tomar essa atitude? Porque ele observou os hebreus e ele percebeu a inocência dos hebreus. E ele confunde inocência com ignorância. Eles achavam que os hebreus eram bobos, bestas. E quantas são as pessoas que comparam um cristão com bobos? Pessoas que estão sendo enganadas, iludidas. Mas, irmãos, quem na realidade estava se enganando era o próprio faraó. Ele vai formar ali uma equipe para enganar o povo. E o povo hebreu era um povo que se submeteu porque eles estavam na terra
deles. Eles estavam sob a orientação deles. E aí eles se submetem. E a Bíblia vai dizer que agora eles começam a ser pressionados. Eles começam a ser humilhados. E aí eles se lembraram que se submeter é uma coisa, se humilhar é outra. E aí eles perceberam que o tempo estava se findando. O tempo de estar na terra do Egito estava se findando, quando eles perceberam que já não era mais uma submissão, mas já era mais uma humilhação. E aí eles vão fazer aquilo que eles tinham deixado de fazer. Eles voltaram a orar. Porque na realidade, antes de chegar à opressão, a Bíblia vai dizer que o faraó tenta enganar eles, dando mais trabalho. E com trabalho eles começam a prosperar. Com trabalho eles começam a se ocupar. E eles se esqueceram, pastora Márcia, que o mais importante não era o trabalho. O mais importante era Deus que sustentava eles no trabalho. E o que acontece? A Bíblia vai dizer que eles esquecem de Deus e focam nos seus trabalhos. A ponto que o próprio rei do Egito vai dizer assim: olha, aumenta a carga horária de trabalho, que com essa carga horária aumentada eles deixam esse negócio de fazer festa para Deus no deserto. Porque na realidade eles pediam ao faraó para que deixasse ele ir caminho de 3 dias ao deserto e fazer um culto a Deus. E o faraó não entendia que qualidade de povo é esse que gosta de adorar a Deus no deserto, que gosta de servir a Deus no deserto. Alguém está pegando? O faraó não entendia que tipo de crente dá glória a Deus no deserto, aleluia a Deus no deserto. Porque para faraó o que valia a pena é dar glória a Deus com carro novo, dar glória a Deus com casa própria. Mas ainda há um povo que dá glória a Deus no deserto, que adora a Deus no deserto. Cadê o povo? Vem aqui hoje, irmão. O faraó aumenta a carga, o faraó aumenta o trabalho, e o povo se atrela àquilo. Só que aí a Bíblia vai dizer que eles começam a sentir o peso da carga. Na realidade não era o peso da carga, era o peso da distância de Deus. Era o peso do distanciamento do Senhor. É que na realidade Ele usa o estresse para te trazer de volta. Ele usa a depressão para te trazer de volta. E aí você pensa que é por causa do teu trabalho, das preocupações. Não, é o peso do teu distanciamento dEle, que aí faz você não ter mais alegria, mas não ter mais prazer, e aí você fica sem ter gosto mais de vida. Aí Ele usa isso para fazer você voltar. Eles pensavam que estavam sentindo o peso da opressão, mas na realidade era o peso do distanciamento. A ponto agora que eles vão orar, e eles gostaram tanto de orar, que ele falou assim: estávamos com saudade de orar a Deus. A ponto que agora eles não só mais oram, mas eles clamam. A ponto que agora não só clamam, mas eles gemem. Aleluia. E quando eles começam a orar, a clamar e a gemer, os gemidos deles vão subindo como um cheiro suave, chega na narina de Deus. E a Bíblia diz que lá em cima Ele se levanta do seu trono. Aqui embaixo o faraó continua com o seu projeto: impedir o crescimento do povo, impedir o crescimento do povo. Só que o faraó não sabia que ele estava lutando com algo que era impossível dele vencer. Ninguém impede o crescimento do povo de Deus. Às vezes as pessoas olham para a igreja e dizem assim: olha, a igreja está uma bênção, a igreja está viva, porque olha como está cheia, olha como está lotada, olha como o povo está lá. Aí quando você olha para a igreja que está vazia, fala assim: a igreja está morta, está fria, a igreja morreu.
E aí ressuscita Deus. Só que eu percebo que a igreja, ela é semelhante a um aparelho que tem no hospital. Quem já viu aquele aparelho que chama pulsômetro? Que fica a luz subindo e descendo, subindo e descendo. Enquanto a luz sobe e desce, ali está dizendo que o indivíduo, ele está vivo. Assim é a igreja. A igreja viva, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, mas na hora que a linha se alinhar, a hora que ficar reto, é que já morreu. É por isso que a igreja, ora está cheia, ora está vazia, ora dá glória, ora fica calado, porque nós somos um organismo vivo, aleluia. Só que tem um porém, aquele que edificou a sua igreja disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Aí agora ele tenta de tudo, a ponto de chegarmos aqui no capítulo 1 e no verso 22 que lemos: e Faraó disse ao seu povo. Por que Faraó está dizendo agora para o povo? Preste atenção. Porque ele tinha dito às parteiras hebreias que matasse os meninos. Havia um plano de Faraó de diminuir e enfraquecer o povo. Ele falou assim para as parteiras: quando vocês forem ajudarem as hebreias nos vossos partos, na hora de dar à luz, se a criança for homem, joguem no Nilo, mas se for mulher, que deixam viver. Só que a Bíblia vai dizer que as parteiras não concordaram com o decreto de Faraó. E por não concordar com o decreto de Faraó, a Bíblia diz que Deus deu graça às parteiras. Porque enquanto a igreja, irmão, está submetida à vontade de Deus e não à do mundo, Deus derrama a graça sobre ela. As parteiras não concordam com o decreto de Faraó, e aí elas não matam os meninos. Certa feita, o Faraó está na sua varanda e vê uma criança hebreia correndo, sexo masculino. E aí ele vai pensar: essa criança, pela idade que tem, não era para estar viva, era para estar. Aí ele se preocupa, porque a criança que ele planejou, projetou para estar morta, está. Por que essa criança que era para estar morta e está viva? Porque alguém foi liberado pela graça. Só a irmã levantou a mão e ali pegou. Você não está vivo ou viva porque você era esperto, porque você era ligado, porque você sabia se desviar. Você está aqui hoje porque alguém liberou graça sobre a tua vida. A graça foi quem nos trouxe até aqui. Não é pela nossa habilidade, não é porque pregamos bem, cantamos bem, não. É a graça que nos foi manifestado para livramento da nossa vida. Quem pode adorar a Ele pela graça que foi liberado? Quando o Faraó olha para aquilo, isso incomoda ele a ponto de ele chamar as parteiras para a reunião e vai dizer para elas: olha, o meu combinado com vocês não foi matar as crianças, não foi matar os homens. Eu vejo que tem homens que estão vivos que era para estar morto. Aí elas vão dizer assim: Faraó, é porque quando a gente chega, as hebreias é tão forte que já deram a luz. Na realidade ela está dizendo assim: é que quando o inimigo vai, Deus já chegou primeiro. Aleluia!
é que quando o decreto do inimigo foi contra a tua vida, contra a tua família, contra aquilo que era teu, Deus estava na frente, Deus estava guardando, Ele estava velando, e é por isso que você está aqui, porque há um Deus que vai na frente, quebrando corrente, quebrando grilhões e dando vitória ao seu povo. Levanta a tua mão e dá glória para Ele por isso. Quero ser boca de Deus para a tua vida aqui esta noite. Todo projeto do maligno contra a tua vida não chegará até você, porque praga alguma chegará à tua tenda, porque o meu Deus dará ordem ao teu respeito, para que pedra alguma te derrube, nenhum projeto te derrube. Recebe desta palavra: há um Deus que guarda, que vela a tua vida e está te velando para a glória do seu nome. Aí o faraó percebeu que com as parteiras não deu jeito. E aí ele falou assim: então eu vou usar o meu povo. Está escrito no verso 22. E Faraó deu uma ordem a todo o seu povo. Falou assim: olha, eu tentei com as parteiras, não deu jeito. O que ele estava dizendo? Eu tentei matar quando estava para nascer. Mas eu não consegui. Sabe por quê? Porque quem Deus escolheu para nascer, 3 pessoas já vai pegar isso aqui. Nenhuma praga, nenhum projeto vai atrapalhar aquilo que Deus escolheu para nascer na tua vida. Todo projeto que Deus escolheu para nascer através de você, através da tua vida, ainda que venha decreto, ainda que venha ordenância, maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está conosco. Qual era o propósito de Deus aqui? Tornar uma nação pequena em uma nação incontável. E o faraó está lutando contra isso. O faraó está lutando contra os desígnios de Deus, contra os preceitos de Deus. Ele está lutando contra aquilo que Deus estabeleceu. Mas na realidade eu até entendo o faraó. Por quê, pastor? Porque eu até entendo o meu adversário, porque ele não conhece a força que o meu Deus tem. Faraó não sabia o poder que Deus tinha. Faraó não conhecia o poder que Deus possuía. Aleluia. Ei, faraó não sabia quem era Deus e tentava lutar contra Deus. Por quê? Porque só um louco que tenta lutar contra a igreja, porque não conhece o poder que tem aquele que edificou a sua igreja. A Bíblia diz que depois que ele morreu e ressuscitou, ele bradou e disse: ei, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Aleluia. Ele é o Todo-Poderoso, está conosco. Aí a Bíblia vai dizer que o faraó vai dar ordem ao seu povo: todo filho nascido deveis lançar no Nilo. Ou seja, não precisa ser na hora do nascimento. Se você vê uma criança hebreia do sexo masculino, podem matá-lo. E com isso, irmão, cria-se um temor, um medo, uma nuvem de pavor baixa no território dos hebreus, porque agora eles corriam o risco de ter seus filhos jogados no rio Nilo. Aí agora, com esse decreto, eles não querem mais casar, não querem mais constituir família, porque o propósito dos hebreus no casamento não era fazer test drive, era constituir família. Porque hebreu, quem é da linhagem de Deus, quem é do povo de Deus, não casa para fazer teste, não casa para ver se tem compatibilidade. Alguém está pegando isso aqui? Casa para constituir
Porque a igreja é constituída de famílias. A igreja é a família de Deus na terra. É por isso, irmão, que alguns estão com medo, porque se levanta faraós nesta terra para lutar contra a família, mas ele se esquece de um pequeno detalhe, que quem começou o projeto da família não foi o governador do estado, não foi o presidente da república. Quem começou o projeto da família não foi Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Quem começou o projeto da família não foi Moisés, não foi Davi, mas foi o próprio Deus que desceu um dia no jardim. Foi o próprio Deus que disse: eu criarei aquele que será a minha imagem e a minha semelhança. E aquilo que Deus cria, Faraó não vai destruir. Você pode dar glória a Deus aí? A tua família, a tua casa não começou de você. O projeto da tua família não foi projeto seu. O projeto da tua casa foi projeto de Deus. Aí o faraó vai dar ordem ao povo: matem as crianças do sexo masculino, com alguns propósitos. Primeiro propósito é enfraquecer o povo, enfraquecer a força de guerra, de luta. Porque na época, quem ia para a guerra eram os homens. A força bélica era dos homens. A força motriz da nação era sobre os homens. O faraó vai dizer: fazendo isso, nós vamos enfraquecer o povo. Só que os hebreus tinham um segredo, que a força dos hebreus não vinha dos homens. A forma natural de uma nação era ter a sua força bélica sobre os homens. Só que os hebreus nunca teve a sua força bélica sobre os homens. Na realidade, quando os homens saíam para a guerra, nem na espada eles pegavam, nem derrubar a soldado eles derrubavam. Por quê? Porque havia uma força superior que estava sobre o povo de Deus. Você está pegando isso aqui? A força do povo de Deus não vem dos homens da terra, mas a força do povo de Deus vem daquele que fez o céu e fez. Adore a Ele aí, igreja. Eles pegam e dão esse decreto, a ponto que agora hebreus não queriam mais casar. Por quê? Porque o propósito do casamento era constituir família. E aí eles pensaram: o que adianta eu casar? Que a gente vai casar e o nosso filho pode ser que morra. Porque o maior sonho de um hebreu era casar e o seu primeiro filho ser um. E aí eles se afrouxam, eles ficam com medo, e o medo paralisa, o medo domina. O medo faz parte da nossa vida, mas não é para ser o dominante da nossa vida. Eles se retraem. E aí parece que eu vejo Deus batendo uma revista sobre a terra dos hebreus, à procura de alguém que não se dobre aos decretos de Faraó, que não se dobre às ordenâncias do Egito, mas que estejam dispostos a viver o diferencial de Deus para o seu tempo. E quantos somos de nós que já temos nos dobrado, que já temos aceitado, se atrelado a andar nos passos desta terra. A terra é quem nos define, a terra é quem nos guia. Se a terra diz vai, a gente vai. Se a terra diz vem, a gente vem. Se a terra diz entra, a gente entra. Se a terra diz não cultua, a gente não cultua. Se esconde, a gente se esconde. Deus bate uma revista na terra e procura alguém que esteja na brecha para viver o diferencial de Deus naquele tempo. Qual o tempo, pastor? O tempo de perseguição, o tempo de crise. Porque viver diferencial de Deus quando tudo está bem, meu irmão, é fácil demais.
Ser crente quando está tudo normal. E ainda tem crente falando assim: Senhor, volta logo os tempos normais. Que tempos normais? Qual o tempo normais que você quer, irmão? Está precisando ler um pouco a Bíblia. Está precisando se falar mais com Jeová. Estamos já num tempo normal. Esse é o normal de Deus para a sua igreja. Esse é o normal de Deus para o seu povo. Eu nunca vi povo de Deus crescer quando tudo estava bem. Eu nunca vi povo de Deus crescer quando estava tudo tranquilo. Mas eu já vi povo de Deus crescer com perseguição, com um irmão virando tocha humana, com um irmão virando comida de leão. Mas a igreja crescia, o povo se fortalecia. Eu profetizo: para um tempo de crise haverá um crescimento para a tua família, haverá um crescimento para o teu ministério, haverá um crescimento para a tua história. Você crê e recebe desta palavra? Aí a Bíblia vai dizer que Deus procura alguém para fazer algo diferente. Aí está no versículo seguinte, capítulo 2, verso 1. Quando todo mundo não queria casar, olha o que está escrito: e foi um homem. Da onde? Da tribo de Levi. Deixa eu te explicar um negócio aqui, irmão. A tribo de Levi era a tribo responsável pelas coisas santas, pelas coisas sagradas. A tribo de Levi era responsável para manusear as coisas de Deus. Quando eu olhei para isso, eu glorifiquei a Deus. Falei assim: não poderia ser de outra tribo. Pegou não? Quando a Bíblia diz que ninguém queria casar, e um homem da tribo de Levi resolve casar, eu entendi que não poderia ser de outra tribo, porque seria vergonhoso Deus usar quem não é igreja para fazer o trabalho da igreja. Pegou? E às vezes isso acontece, sabe por quê? Porque às vezes quando você não quer ir para o culto, você não vem para a igreja, você se isola na tua casa. Aí vem um ímpio e diz assim: rapaz, você não é crente porque não está indo mais na igreja. Você não é crente porque você parou de congregar. Eu não sou crente, mas eu sei que você é, e você não foi mais na igreja. Aí é o mundo evangelizando o crente, meu irmão. Ei, só que a Bíblia diz que o Anrão aqui falou assim: eu não vou deixar que ninguém faça aquilo que Deus me escolheu para fazer. Deus me escolheu para esse tempo, para esta hora, para esse momento. Então eis-me aqui para fazer a diferença. A Bíblia vai dizer que foi um homem da casa de Levi. Quando ninguém queria casar, olha, está escrito: e tomou por mulher e casou-se com uma mulher. Deus falou assim: era isso que eu queria. Alguém que não se dobrasse ao sistema. Alguém que permanecesse o mesmo num tempo de dificuldade. A Bíblia dizia: ele casou-se com uma mulher. Só que ele foi muito inteligente. Vou dizer de novo: ele foi muito inteligente. Isso aqui vai para jovens aqui esta noite. Tem jovens aqui, irmão? Cadê os jovens? É para você. Olha como ele foi inteligente. Ele falou: é para casar? É. Vou casar com uma mulher da mesma tribo, que fale a mesma língua, que adore o mesmo Deus, que sirva o mesmo Jesus. Eu não vou buscar lá fora para trazer para aqui dentro. Aleluia. Porque esse também era um viés que o faraó estava usando. Pega isso aqui. Porque o que é que ele queria fazer? Olha para cá. Ele queria misturar o que não poderia ser misturado. Ele queria contaminar o que não deveria ser contaminado. Quando o faraó percebe o converseio, a oração, o clamor, ele se desperta para conhecer o povo. E aí ele fica sabendo que o povo estava crendo que Deus iria levantar um libertador no meio do seu povo. Só que esse libertador guiaria o povo para uma terra ampla.
espaçosa, que manava leite e mel. Quando o faraó sabe disso, ele também se atém aos detalhes. E o detalhe dizia que esse povo só entraria na terra se fosse um povo puro, sem mistura. Olha a esperteza dele. Mata os homens e deixa as mulheres. Porque se não era para crescer, matava todo mundo. Mata mulher e menino. Mas ele diz não, mata os homens e deixa as mulheres. Porque as mulheres vão crescer e vão querer casar. Só que não vai ter hebreus compatível com a sua idade para o casamento, porque a geração do seu tempo morreu. Não tem hebreus. Se não tem hebreus, elas vão ter que casar com o egípcio. Só que aí, no casamento entre uma hebreia e um egípcio, vai ter filhos. E aí é que está. Porque o problema não é o casamento entre a hebreia e o Egito. O problema é o fruto que isso vai gerar. Porque na realidade você está olhando os olhos verdes dele, a curva sinuosa dela, mas você não sabe aonde isso vai dar. O problema não é o ajuntamento, o problema é o resultado após. Porque quando juntou um hebreu com uma hebreia com um egípcio e nasceu a criança nasce sem identidade. Porque ela vai ter o ensinamento hebreu da mãe e o ensinamento egípcio do pai. Porque quem é hebreu sempre vai ser hebreu, e quem é egípcio sempre vai ser egípcio. E aí cresce uma geração dividida. Uma geração que no culto diz que ele é santo. Uma geração que no culto diz: venha a mim a tua presença, venha a mim o teu reino. Mas dentro da sua casa faz o que quer, fala o que quer, assiste o que quer, acessa o que quer. Uma geração que tem dois tipos de vida, dois tipos de roupa, dois tipos de palavra, dois tipos de atitude. Uma geração que não tem identidade própria, é levada com o momento, é levado com a situação. Mas Deus disse: o meu povo não, o meu povo será conhecido, porque outra vez verei a diferença em quem me serve e quem não serve. Eles verão a diferença do justo e do profano. Oralabacala chora marraia. O faraó quer misturar a tribo, o faraó quer misturar o povo. E é por isso que a gente vê uma geração que fica aplaudindo cantores que cantam a noite inteira música depravada, pregando separação, pregando adultério. E na mesma noite canta louvores a Deus e alguém diz: está adorando. Não, a Bíblia diz que de uma fonte não jorra dois tipos de água. Ou a igreja entende que o seu chamado é para se santificar, ou a igreja entende ou é para se sujar. Quem é santo, se santifique mais. Quem é profano, se profane mais. Só que no meio da geração que aceita os decretos do faraó, tem um homem e uma mulher que diz: aqui não. Aqui em casa é diferente. Aqui em casa não é o filho que manda no som. Aqui em casa não é o filho que manda na programação da TV. Aqui é diferente. Ei, aqui é diferente. A Bíblia diz que a Joquebede de Anrã vai dizer assim: a gente vai casar. Aí Deus falou assim: gostei. Aí vem as birras de Deus. Porque Deus é birrento, irmão. Deus é tirado. Deus não leva desaforo para casa. Vai brincando com ele, viu, irmão? O faraó falou assim: ó, se nascer homem é para morrer. Quando a Joquebede de Anrã casa, Deus poderia dizer assim: eu vou ser bonzinho com eles. Eu vou dar uma menina, né? Eu vou dar uma criança feminina, né? Para ele não ser perseguido. Deus falou assim: Tá comigo? Tá fechado comigo? Tá fechado, Senhor. Aqui quem manda é o Senhor. Então eu vou dar um homem.
E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com a filha de Levi, e ela concebeu, está escrito, um menino. Era Deus dizendo assim: Faraó, tu manda no Egito, mas quem manda nos hebreus sou eu. Tu manda no Egito, mas quem manda nos hebreus... Deus disse: eu vou dar um menino. E ainda para mostrar para Faraó que ele não manda em nada, esse menino vai ser criado debaixo do nariz dele, e ele não vai tocar no fio do cabelo. Você não pegou isso aqui, meu irmão? Porque quando Deus faz bem feito. E eu profetizo, meu irmão, nenhum plano, nenhum projeto de Satanás contra a tua vida irá prevalecer. Há um Deus que está no controle daqueles que estão sujeitos à sua vontade. Fiquem de pé. Passou rápido hoje, né? Foi muito rápido, né, irmão? Foi uma bezetacil, tomou, doeu, mas vai passar. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus deu um menino para Joquebede. Joquebede esconde aquele menino por 3 meses. Por 3? Só que ela não pôde mais esconder o menino. Que foi que ela disse? Eu não posso esconder o menino. Porque chega uma hora que o menino tem que sair. Olha para cá, irmão, olha para cá. Olha a preocupação de Joquebede. Joquebede aqui é a representação da igreja. Ela vai entrar no seu quarto, vai fazer um cesto. Um cesto de junco. Porque ela sabia que não poderia segurar o menino a vida inteira dentro de casa. Mas ela tinha que preparar um ambiente para ele sair lá fora. Ela faz um cesto de junco. E ela vai revestir por dentro e por fora. Porque só na igreja a gente consegue ter revestimento por dentro e por fora. Qual é o propósito dela botar o betume por dentro e por fora? Era a preocupação da mãe, que é a igreja, que as águas de fora não sufocassem o menino que estava dentro. E essa é a preocupação da igreja, porque o betume é o Espírito de Deus, que vai fechar as brechas, que vai fortalecer, para que quando a água de fora bater, não entre, porque está revestido até a tampa do Espírito de Deus. E eu quero orar pela tua vida aqui esta noite, porque as águas de fora não vão contaminar os meninos que estão aqui dentro. Porque o menino Alan que estava dentro do cesto tinha um propósito, tinha uma chamada, Deus tinha algo com ele. E se a água de fora entra, sufoca aquilo que Deus estava fazendo crescer dentro. Eu profetizo que nenhuma água do rio do Egito vai entrar dentro da igreja. Coloca a mão no teu coração, feche teus olhos, vamos louvar ao Senhor. Aleluia, aleluia. Deus está levantando os Moisés aqui esta noite. Meninos que o Egito tentou matar. Meninos que o projeto maligno tentou acabar, mas Deus preservou para um tempo, para um propósito. Aleluia. Você não está aqui por mérito próprio, mas é um propósito de Deus. Se entregue a Ele. Oh meu Deus, olha essa geração no teu altar. Olha a geração da tua igreja. Não permita, Senhor, que
as águas de fora sufoque, mate o menino que está crescendo aqui dentro. Teu sorriso é vida em mim. Oh, adore a Ele, que Ele te fortalece essa noite. Eu seguro em tuas mãos. Visita os corações. Confio em ti. Visita os corações. Alabacou nevas, toque me derres. Alabacou de camarraia, alabadaia. Seja revestido por Ele esta noite. Saia deste ambiente melhor do que você entrou. Aos teus pés me rendo, pois a sua glória quero ver. Senhor, fortalece, enche, renova. Oh, restaura, levanta. Oh Deus, Tu és aquele que capacita, Tu és aquele que restaura. Eu profetizo aqui esta noite uma geração levantada por Ti, homens sarados para levantar a bandeira do Evangelho, proclamar a palavra da salvação. Receba o revestimento de Deus. Aleluia. Eu seguro em tuas mãos. Adore. Confio em ti. Adore. Confio em ti. Meu Deus. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aleluia. Ele está renovando. Ele está renovando. Receba o renovo dele para a tua alma. Receba o renovo dele para a tua vida. Seja renovado por Ele.